Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Caramba, né? Estamos passando por uma situação assim difícil no Brasil, né? Que situação difícil? Nós temos várias, né? O frio, galera. Que frio é esse? O que a gente está passando? Estou até chegando, vou chegar o meu microfone para cá para poder falar melhor com vocês. Que frio é esse? E aí, eu sempre acompanho muitos vídeos de colegas, vídeos noticiários, e eu sempre deixo para depois para falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque eu espero, claro, os grandes especialistas. Eu sou apenas um professor de geografia. E isso, quando a gente fala, às vezes, com muita propriedade, parece que a gente é um meteorologista, né, importantíssimo. E nós não somos, né? A geografia ela expande muito, mas que frio é esse? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, acho que vocês devem saber, já falei aqui várias vezes, e o Rio de Janeiro está passando por uma situação que é extremamente incomum. Mas eu vi muita gente falando de várias coisas. Vamos tentar explicar um pouquinho o que vem acontecendo? Bom, primeira coisa é o seguinte, que eu acho que é muito importante da gente comentar. O primeiro cenário, né, um cenário que eu acho que é muito importante da gente falar, é que nesse período, vai chegando junho, julho, a gente vai chegando ao inverno, né, dia 21 de junho, se eu não me engano. E nesse período, as massas de ar que saem principalmente da região da Antártica, chegam no território brasileiro. A gente chama de MPA, Massa Polar Atlântica. E dependendo da força dessa massa de ar, ela pode chegar até a Amazônia. Inclusive, se eu não me engano, hoje eu vi Rondonópolis com 7 graus, que é uma região é um sítio, né? É uma área lá na região norte do Brasil. Caramba! Pode acontecer isso, Roberto? Pode. Muita gente está falando de uma catástrofe ambiental devido a todas as modificações vem trazendo como se diz, esses extremos do clima. É óbvio que a poluição ambiental, que todo o processo que vem acontecendo com a natureza, ele vai incentivar esse processo, a ocorrência de climas extremos, tanto que a gente vai falar sobre isso tudo essa semana. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que esse é um fenômeno que não é tão anormal assim. A gente está falando de uma entrada de uma massa de ar fria, somada a um anticiclone que veio acontecendo principalmente no sul do Brasil. Olha só o que eu preparei para vocês. Tá aí, ó. Tá vendo? Essa é a massa de ar fria que entrou no território brasileiro. E aí eu falo para vocês o seguinte: poxa, Roberto, essa massa de ar fria, olha só onde é que ela foi. Ela foi até o Tocantins praticamente. Ela pegou a região norte, ela chegou na região norte, passou pelo sul, e o sul sempre sofre mais com isso. Tanto que você deve ter visto nevasca e etc. Por que isso? Porque primeiro que eu somo um fator importantíssimo, que o sul do Brasil está abaixo do Trópico de Capricórnio, isso é bem importante. Uma outra coisa, as regiões que nevam no sul do Brasil são regiões de altitude, na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Outras regiões também, mas não têm a mesma altitude, mas sofrem por quê? Porque estão abaixo do trópico. Então, a pressão dessa massa de ar mais fria é maior. Inclusive, galera, não se surpreenda se a gente tiver daqui a pouco um ciclone mesmo nessas regiões, principalmente Santa Catarina. É comum? É também. Tanto que os ventos se tornaram mais fortes. Porque você tem um choque de duas massas de ar. A massa de ar fria que vem do sul, a massa de ar fria que vem da Antártica, que passa pelo território no sul do Brasil e vai até a região sudeste, e na região sudeste encontra o que nós chamamos de MTA, a massa tropical atlântica. E essa massa tropical, o choque dessas massas faz com que ocorra esse fenômeno, tá? Então, atentem para isso também. Então, vocês estão vendo já a imagem com essa, como se diz, massa de ar fria e bem fria. Logo depois, é possível a gente observar, olha lá, o anticiclone subtropical, formado ali naquela região do sul do Brasil e caminhando um pouquinho já para a região sudeste. E aí, ali, a gente marcou São Paulo. Inclusive, galera, fazendo com que os ventos se tornem mais fortes. Isso é totalmente anormal? Não! Isso acontece no Brasil. A gente está vendo o quê?
apenas o que a gente chama de extremo de temperatura. Como vem acontecendo nos últimos anos, o oceano vem aumentando a sua temperatura. E isso vem afetando muito mais as áreas continentais, influenciando porque os fenômenos se tornam cada vez mais ativos e mais fortes. Mas os fenômenos são os mesmos, eles se tornam mais fortes. Tanto que, qual fenômeno está influenciando direto aqui, que não deveria influenciar nessa época? Na verdade, esse fenômeno é um fenômeno para outubro, para as regiões, para a época da primavera. É o Laninha. Olha só como é que fica o território com Laninha. Você está vendo ali as marcas em azul, que seria a temperatura do oceano um pouco mais baixa, e é o que vem acontecendo principalmente na costa do Brasil, mas lá também na costa do Pacífico. Entretanto, muita gente fala do Laninha atuando no território brasileiro, as temperaturas no norte ficariam mais frias e as temperaturas no sul ficariam mais quentes. E na verdade não é isso que está acontecendo. O Laninha está provocando também a queda de temperatura no sul do Brasil, no sul e no norte. Por quê? Porque com a ajuda da massa de ar fria, essa massa de ar está empurrando a massa de ar quente, né, que está, de uma certa forma, reprimida, e está chegando ao norte do Brasil. Essa é uma característica, galera, que assim, é bem possível, assim, é muito engraçada, porque eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, é o fim do mundo. Galera, não tem nada demais, inclusive, posso falar para vocês que não foi a pior temperatura que nós já tivemos, inclusive nesse século. Nós tivemos temperaturas mais baixas, nós tivemos fenômenos mais agressivos que esse. Entretanto, hoje é muito mais falado isso. É como chuvas. Eu falo muito da minha região, do Rio de Janeiro, é como chuvas. Às vezes você tem chuvas que causam desastres, como aconteceu agora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, infelizmente, que atingem principalmente a população mais vulnerável. E quando a gente entende como é que ocorre a questão das chuvas, você vai observar o seguinte, na década de 60 eu tive chuvas muito maiores, muito mais intensas. É óbvio, eu tenho uma população menor, então o impacto é menor. E essa relação de população crescente, claro, as mudanças na atmosfera, a emissão de gases poluentes, é óbvio que vão intensificar esse fenômeno. Mas, galera, só para explicar um pouco, levando em consideração que eu já falei de massas de ar, MPA, MTA, etc., isso é muito comum em qualquer prova de vestibular, tá? Isso é muito comum também. Vou falar de duas coisas a mais nas próximas aulas, uma sobre a desertificação, a questão das secas, e a outra sobre a incidência de furacões. Ou seja, são 3 capítulos que são importantíssimos nessa ideia da questão ambiental no mundo e no Brasil. Mas vamos botar o casaco porque o negócio está feio, galera. Parece que até domingo vai estar tudo normalizado e vamos voltar à nossa temperatura normal. Muitos não querem, mas devemos voltar a essa temperatura normal. Galera, um grande abraço, até a nossa próxima aula, onde nós falaremos um pouquinho mais sobre essa questão ambiental. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.